Bom dia na paz do Senhor. Vamos para mais um dia na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome dele para sempre. Vamos orar? Sexta-feira maravilhosa, linda, que o Senhor preparou para mim e para você. E sabe para quê? Para que a gente fizesse dessa sexta-feira um dos melhores dias da nossa vida. Sabe por quê? A gente não pode mudar o nosso passado e nem podemos definir o nosso futuro, mas nós podemos hoje agradecer a Deus pelo nosso presente, por este momento, por este dia, que mesmo que esteja chovendo lá fora, o sol já despontou, o sol já nasceu para nos dar um novo dia, para que nós fizéssemos desse dia o melhor dia das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque sabemos que tu és soberano e que todas as coisas estão no controle das suas mãos. Nós sabemos que tu és poderoso para fazer além do que os nossos olhos possam ver, além do que nós podemos imaginar ou desejar para as nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Entregamos a nossa vida diante do teu altar, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Vamos para mais um dia na palavra de Deus. Hoje, enquanto eu estava me arrumando para ir para o trabalho, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. Na verdade, essa palavra começou ontem à noite, quando eu e meu marido nós começamos a orar, e ele trouxe essa palavra. E hoje essa palavra ficou ardendo no meu coração, e eu quero trazer para vocês. Está lá em Gênesis 37. E ele fala, eu vou só ler o primeiro versículo e depois vocês leem na sua casa, tá bom? Primeiro eu vou ler o 1 e o 2. E habitou José na terra de peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Essa história é maravilhosa. A história de José é uma história maravilhosa, que ela traz para mim e para você uma confiança. Quando José tinha 17 anos, ele foi apacentar as ovelhas dos seus pais com seus irmãos. Porém, José era muito apegado a seu pai, muito apegado. E José, ele tinha o desejo dentro do seu coração de fazer a vontade do seu pai e a vontade de Deus na terra. E ele ia apacentar as ovelhas com seus irmãos, estava tudo bem, só que ele via que os seus irmãos agiam de mal, faziam mal, e ele levava isso para o seu pai, para que seu pai corrigisse seus irmãos, para que eles seriam abençoados. Só que não, na vida de José foi tudo, no começo, meio desesperador, meio assim, sem sentido para ele. Porque pensa comigo, ele andava com seu pai, conhecia a palavra através do seu pai havia sido um grande administrador, haja vista que lá na casa de Labão, Jacó foi muito abençoado, foi muito próspero, e José conhecia essa história, e José sabia dessa história, e José tinha em seu âmbito ser assim. Dentro de si, José queria ser igual ao seu pai. E ele queria que seus irmãos fossem da mesma forma, por isso que ele corrigia eles, levava até o seu pai, para que o seu pai corrigisse seus irmãos. Mas os seus irmãos não tiveram esse entendimento. Então José, ele já desde pequeno, ele tinha dentro de si que ele queria ser um grande administrador. E hoje eu trago essa palavra para você. O Senhor te chamou para ser um grande administrador da sua vida. Talvez você esteja passando, assim como José passou, várias adversidades. Ele poderia ter desanimado em várias delas.
Porque em várias delas ele foi levado cativo, primeiro ele ficou no poço, depois ele foi vendido pelos seus irmãos, depois ele ficou cativo na casa de Potifar, depois ele foi preso. Aconteceu várias coisas na vida de José que poderiam ter feito ele desanimar, que poderiam ter feito ele desacreditar na palavra de Deus. Ele poderia ter pensado assim: nossa, meu pai tá lá com os meus irmãos me colocaram aqui nesse buraco, eu tô aqui, eu não fiz nada, só ando com integridade, e os meus irmãos que são maus estão crescendo, estão lá na casa do meu pai, e eu estou aqui cativo. Fui levado cativo, tô na casa de Potifar, tô sendo um grande administrador, tô colocando aquilo que o meu pai me ensinou dentro da casa de Potifar, porque José, ele aprendeu com o seu pai a ser um grande administrador. E era isso que ele tinha dentro de si. Ele poderia ter carregado rancor, mágoa, mas José carregou a esperança de saber de quem ele era e da onde ele tinha vindo e o Deus a qual ele servia. Muita gente fala que José era o sonhador. Na minha percepção, José não era o sonhador. José era um realizador dos seus sonhos. Ele tinha sonhos, ele tinha vontades, ele tinha desejos. E ele viveu a cada um deles. Deus prosperou José tremendamente. E não vai ser diferente com a minha vida e com a tua vida. Desde que nós entregamos na mão do Senhor. Pedimos a orientação dele. Temos ele como pai. Temos ele, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, chamados para um propósito. E qual é o propósito? O propósito de fazer prosperar a terra dos seres vivos. Prosperar em todas as áreas, em saúde, em paz, mas para isso eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar me lamentando ou falando assim, não acontece comigo e acontece com o outro. Não, o Senhor tem um trabalhar. José podia cair nessa armadilha do inimigo, porque o inimigo foi mostrando para ele. Ele foi dentro da casa de Potifar, administrou tão bem a casa de Potifar, que Potifar entregou toda a sua casa na mão de José. Aí o que aconteceu? Veio a mulher perversa e tentou denegrir a imagem de José. Mas José sabia quem ele era. E aí é o Deus que ele servia. Então, se você reconhece quem você é na terra e reconhece quem Deus é na sua vida, a prosperidade do Senhor em todas as áreas vão acontecer. Peça sabedoria para o Senhor administrar toda a sua vida. Não peça sabedoria humana. As pessoas têm tantas coisas para falar para nós, tem tantas coisas para trazer para nós, mas a direção de Deus é a direção certa. É a direção que nos vai fazer prosperar. É a direção do que o Senhor tem preparado para nós, porque nós não sabemos. Lembra que quando eu comecei essa oração eu falei, nós não podemos mudar o nosso passado e também não podemos estar no futuro. Nós estamos aqui vivendo o presente, então o nosso presente vai dizer quem é o nosso futuro. É assim que o José foi e assim conosco será. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E Ele é soberano para fazer além do que meus olhos possam ver, além do que subiu no meu coração, além do que eu ouvir dizer. Tudo isso não é nada perto daquilo que o Senhor tem para nós. Tudo isso que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente projeta, é muito mais o projeto de Deus do que tudo isso que a gente imagina, de tudo aquilo que a gente quer. José acreditou, ele viveu o processo do começo ao fim. Será que nós podemos ser como José? Passar pelo processo? Acreditar que mesmo em meio às injustiças, Deus vai fazer as grandes coisas sobre nós? Acredite como José, mas seja um realizador, um bom administrador da sua vida, seja em qualquer área, mas principalmente a área espiritual. Administrar espiritualmente quer dizer que a bênção vai chegar. Amém? Um beijo no seu coração. Vamos orar, né? Tava esquecendo da oração. Vamos orar, entregar esse dia, esta palavra na presença de Deus.
Que você tenha um dia extraordinário de realizações. Que você possa depois ler Gênesis 37 e conhecer a história de José e acreditar que Deus pode fazer além do que você está imaginando. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada porque não são as pessoas que nos definem. Quem define a nossa vida é o Senhor. Quem define o nosso processo é o Senhor. Quem define as nossas promessas é o Senhor. Os homens têm grandes coisas para nos ensinar, mas o grande conhecimento e a grande administração vem de Ti nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, nós entregamos nas Tuas mãos. Sabemos que Tu és poderoso, santo, verdadeiro. E obrigada por tudo. E perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós não acreditamos no Teu processo, que nós nos deixamos se envolver por muitas vozes. Que hoje nós possamos ouvir somente a Tua voz, falando que nós seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Na segunda-feira eu estou aqui com Provérbios. Fica com essa palavra. Seja um bom administrador da sua vida espiritual e as outras coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Um beijo no seu coração, bom final de semana, aproveite com a sua família e vá à casa do Senhor, conhecer o Senhor, conhecer mais do Senhor. Um beijo.